Olá, professores, professoras, educadores e educadoras. Meu nome é Gleison Capistrano, sou professor de Ciências da Rede Municipal do Ensino de Fortaleza. Estou aqui com a professora Regina, da Rede Estadual de Ensino, professora de Língua Portuguesa. Estamos dando continuidade à série Plataforma, que foi originado com o livro Plataforma, com acervo progressivo de produtos educacionais e tecnológicos. E hoje vamos falar sobre o produto educacional da professora Regina, que é curta-metragens. Boa tarde, professora. Boa tarde, Gleison. Boa tarde, colegas professores, pesquisadores e alunos. Nós estamos aqui nessa tarde para conversar um pouco a respeito do produto educacional que eu desenvolvi durante o meu mestrado no Prof.EPT, no IFCE. O título da minha pesquisa é Guia Pedagógico, Produção de Curtas-Metragens em Sala de Aula. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco. Boa tarde, professora. Como surgiu a proposta para se trabalhar com curtas-metragens? Fale um pouco para nós, para aqueles que não conhecem o seu projeto, como foi esse trabalho, como ele surgiu, como surgiu a ideia. Ok, Gleison. Assim, eu sou professora da Educação Básica de uma escola estadual na região metropolitana de Fortaleza. E como os professores da educação pública já sabem, as escolas elas são um pouco problemáticas com relação à estrutura física. E como na nossa escola nós temos também algumas dificuldades, eu pensei o que é que eu posso fazer para ajudar o meu aluno a aprender melhor. Eu sou professora de língua portuguesa, então uma grande preocupação que nós como professores temos é como fazer com que o nosso aluno leia, como despertá-lo. E eu passei mais ou menos 8 anos trabalhando com turmas de terceiro ano do ensino médio. Então a grande preocupação era que esses alunos lessem, que tivessem argumentos, que pudessem ser embasados, que tivessem um pensamento crítico, né? E como se percebia que as turmas estavam chegando cada vez mais deficitárias nessa questão da leitura, foi pensado o seguinte: bom, como eu poderia ajudar o meu aluno que não leu, que precisa dessa informação, já em um período final do ensino médio? Vou tentar pegar filmes que foram releituras de obras literárias e trazer para que eles, pelo menos, conheçam a história e sejam instigados a pesquisarem, a lerem, a conhecerem. Daí surgiu essa ideia de trabalhar com filmes. Não só a questão de assistir o filme e discutir o filme, né? Mas em um planejamento com o grupo todo da escola, um planejamento entre áreas, se pensar em trabalhar alguma coisa que trouxesse essa interdisciplinaridade, com a mesma temática, trabalhar dentro das áreas, tanto das áreas de linguagens e códigos, trabalhar de forma interdisciplinar com todas as áreas do conhecimento, linguagens e códigos, ciências da natureza e matemática. Então, como é que a gente poderia fazer isso? Como poderia se trabalhar? Em um planejamento coletivo, os professores escolheriam um filme, de preferência, um filme já que tenha caído no gosto popular de alunos, né, e de professores também, com uma linguagem simples e com temáticas universais. Eram alguns dos critérios na escolha do filme. Como também foi trabalhado dentro da perspectiva histórico-crítica, o que foi que se pensou? Em usar os 5 passos da pedagogia histórico-crítica para trabalhar com esses filmes. E qual seriam esses 5 passos, professora, para se trabalhar? A prática inicial seria o quê? Seria o entorno desse aluno, o conhecimento que ele chega, o conhecimento com o qual ele chega na escola, o seu contexto de vida, né? E nisso nós começamos a pensar assim, bom, se a gente traz isso para o nosso aluno, se ele começa a pensar que é alguma coisa que tem a ver com o seu dia a dia, com aquilo que ele já conhece, já chama a atenção. Procurar um meio de chamar a atenção desse aluno e trabalhar a questão da interação aluno-professor, aluno-aluno e toda a comunidade escolar envolvida.
Professora Regina, eu fiquei muito curioso para saber como os alunos receberam a sua proposta. Eles abraçaram a ideia? Gleison, os alunos receberam de forma muito boa a proposta. A princípio, houve aquele temor. Eu não sei fazer filme, eu não vou ser artista, eu não quero ser atriz, não quero ser ator. Então, nós conversamos muito antes que numa produção não existe só o papel do ator. Nós temos vários outros papéis dentro da linguagem cinematográfica que eles poderiam atuar, né? E assim foi feito. E descobrimos talentos, descobrimos pessoas que são produtores, né? Descobrimos pessoas que trabalham na edição. Muitos alunos mostraram que já sabiam fazer algumas coisas. E tudo isso, viu, no celular, Gleison. Professora Regina, eu achei muito interessante a senhora falar, né, e a senhora está de posse do seu guia, né, de curtas-metragens. Depois eu quero que a senhora me mostre, né, e mostre também para os nossos telespectadores, né, que estão apreciando essa entrevista, porque o tema é muito instigante. Quando a gente pensa em curta-metragem na escola, eu penso em celular, do uso do celular de forma pedagógica, é uma estratégia pensada, planejada, apesar de que ele também é um desafio para o docente, é um desafio para a organização da escola. Me diga como foi essa estratégia de trabalhar o celular dentro da escola de uma forma tão positiva. Por favor, mostre o seu guia, né, para os nossos telespectadores e nos conte como foi esse desafio com o celular dentro da escola. Tá certo, Gleison. A questão do desafio de trabalhar com celulares em sala de aula. Lembrando que o meu projeto ele foi desenvolvido antes da pandemia, né? E nesse momento era estritamente proibido o uso de celular em sala de aula. Só que recorrentemente nós tínhamos alunos que eram levados para a coordenação pelo fato de usarem o celular em sala de aula. Foi que pensei, eu vou pegar esta arma que hoje é contra mim e trazer para o meu favor. Como foi feito? Foi-se explicado aos alunos a questão de como utilizar esse celular de uma forma educativa, orientada, não só para as selfies, mas para uma maneira de que ele usasse o celular como uma forma de aprendizado, né? Como um material que facilitasse o aprendizado dele e que ele seria o produtor do trabalho. A minha pesquisa, ela recebeu esse título. O meu trabalho ele foi transformado em livro. Encena-ação. Seria um nome, se ele fosse junto, seria encenação, ele iria encenar. E é uma cena em ação. É o aluno produzindo. É ele sendo o autor do seu trabalho, é ele sendo o protagonista. E seria qualquer filme para trabalhar? Não. Seria um filme onde ele pudesse se identificar também com as personagens. Por isso os filmes foram pesquisados, aqueles que poderiam dar alguma identificação para que o aluno se sentisse instigado em ler, em conhecer essa releitura de uma obra fílmica e trazer aquilo para o seu dia a dia, para o seu aprendizado em sala de aula. Também dessa pesquisa surgiu o Guia Pedagógico. Guia Pedagógico, produção de curtas-metragens em sala de aula. É um livro fininho, certo? Poucas páginas, que irá auxiliar o professor no seu trabalho com essa temática de produção de curtas-metragens em sala de aula. Professora Regina, eu imagino que em algum momento você teve que aprender tudo aquilo que a professora escreveu, ensinou, publicou. Eu acredito que tenha sido um desafio. Nos conte um pouco sobre todo esse processo que foi aprender a fazer curtas-metragens. Certo, Gleison, realmente. Muitos desafios foram vencidos para que chegasse até a produção desse material. Para começar, o ingresso no mestrado. Eu assisti recentemente a entrevista do Paulo César Rocha, do Bora Aprender. Foi nesse programa, né, do Bora Aprender, que eu estudei a maior parte
do material para o ingresso no mestrado. Como eu me desloco todos os dias para o meu trabalho, são 90 quilômetros, 45 de ida, 45 de volta. Então, baixava-se os programas do Paulo, as aulas do Paulo César, e ouvindo daqui para o meu trabalho, que eu moro em Fortaleza e trabalho em Horizonte, região metropolitana de Fortaleza, e eu ia ouvindo as aulas do Paulo. Nos finais de semana, eu preciso me deslocar até Mossoró, onde eu tenho uma filha estudando. Então eu saía de Fortaleza no sábado pela manhã e voltava na segunda-feira diretamente para a escola. E eu ia ouvindo e voltava ouvindo as aulas do Paulo. E você me pergunta, só assim você estudou para passar no mestrado? Não. Nos horários de almoço, como eu sou professora da rede pública e eu tenho 40 horas semanais, eu tenho 1h30 de almoço todos os dias. Então nesse horário de almoço, eu almoçava e depois o restante do tempo eu ia estudar com os meus colegas. Fizemos um grupo de estudo na escola e a nossa maneira de estudar era um dando aula para o outro. Pegávamos os textos, preparávamos uma aula a respeito dele e aí ficávamos ministrando aulas uns para os outros. Você me pergunta, você entendia o texto que você lia? Não. Eu explicava e depois que eu explicava eu perguntava, vocês entenderam? Aquele que entendeu ia explicar para os outros, porque eram termos que eu não conhecia. A minha formação é em letras e as bases conceituais do Prof. EPT eu desconhecia totalmente. Então, as aulas do Paulo nos ajudavam a entender e a compreender tudo aquilo que nós líamos, né? E, graças a Deus, em 2018, eu já havia tentado uma vez, não tinha conseguido êxito, mas em 2018 eu fui agraciada, passei em 5º lugar, né? E foi uma surpresa muito grande para mim, porque eu pensei, bom, estudando desse jeito dá certo? Mas dá. Tempo a gente encontra, o tempo ele não aumenta nem diminui, você é que tem que administrá-lo para que dê tempo de fazer todas as coisas, né? Durante o mestrado eu estudava e trabalhava, porque o mestrado profissional você não pode se afastar da sala de aula, e ia-se tentando, lia nos momentos de horário de almoço, enfim. Em 2019, eu descobri um câncer de mama e comecei a tratá-lo durante a pesquisa. E eu pesquisava, ia para o tratamento, ia para a escola e assim eu tentei não me abater, porque eu pensava, eu preciso terminar. E graças a Deus eu consegui concluir, ainda estou em tratamento, mas graças a Deus eu estou bem. E eu penso que esse trabalho ele pode ser divulgado, pode ser multiplicado, porque esse guia pedagógico ele não é uma receita pronta. Ele só vai servir para que o professor coloque as suas ideias em ação e possa desenvolver esse trabalho, dando outros viés a ele, que pode auxiliar você, professor, em sala de aula. Você, pesquisador, independente de que você esteja no ensino fundamental, ministrando aulas no ensino médio ou no ensino superior, você pode adaptar as ideias que tem aqui para desenvolver o seu trabalho, tornando-o mais prazeroso, mais motivador, facilitando a interação entre professores e alunos, alunos e alunos, e fazendo desse jovem um protagonista. E eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no CREAD do IFCE, a oportunidade de estar aqui divulgando o meu trabalho e também dizer que o resultado dessa pesquisa está no livro Plataformas, que está aqui nas mãos do Gleison. Agradecer essa oportunidade e dizer que você pode, independente da sua formação, você pode tentar um mestrado profissional. E dizer também, pessoal, que eu tive muita ajuda. Queria agradecer aqui ao Pedro Lemos, que foi meu colega de turma e foi o idealizador. Como é que a gente diz a pessoa que faz a coisa, hein? Agora esqueci. As ilustrações, diagramação. Corta, volta. Queria agradecer ao Pedro Lemos. Eu gostaria aqui de agradecer ao Pedro Lemos, que fez toda a diagramação do meu produto educacional. Agradecer também ao
Paulo César Rocha, que foi meu colega de turma, o do Bora Aprender, que foi no curso dele, que também deu um upgrade nos meus estudos. Aos meus colegas de turma, alguns ainda vão passar por aqui, né, e dizer que eu fico muito feliz pela ideia do professor Sandro, foi uma ideia maravilhosa de publicar esses produtos educacionais, porque o conhecimento, se ele não for divulgado, de nada adianta. É você produzir e liberá-lo, para que outras pessoas também façam uso, desenvolvam e possam fazer outras pesquisas a partir do trabalho que você já iniciou. Muito obrigada pela oportunidade.